Dia. 20 horas, vamos dar início a mais essa doutrinária, começando a agradecer pela bênção do Mestre Jesus a todos nós, envolvendo em luz, amor, paz, harmonia. Na noite de hoje, com mais um estudo da doutrinária, no capítulo 9, item 8, obediência e resignação, com a nossa irmã Eliana Beltrames, de Paraná. Jesus ilumine, proteja todos nós, envolva em muita luz, e que possamos, Senhor, absorver os ensinamentos, que seja um pouquinho mais que a gente possa ir cada dia mais nos fortalecendo nesta caminhada. Que a tua luz, o teu amor envolva todos nós, encarnados, desencarnados. Também te pedimos por aqueles necessitados do teu amor, da tua paz. E assim, Pai amado, possamos vivenciar o Evangelho de maneira mais clara. Que a paz esteja com todos, agora e sempre, que assim seja. Com você, Eliana, muita paz. Então, vocês me ouvem bem, né? Então, boa noite a todos. Gratidão ao seu Adalberto pelo convite mais uma vez. Gratidão a todos os presentes. Sejam todos muito bem-vindos. Que a paz do Senhor Jesus envolva nossos corações e que este momento seja uma oportunidade de aprendizado, reflexões e fortalecimento espiritual. Sintam-se acolhidos nesta sala, onde nós nos reunimos com o propósito sincero de aprender e crescer à luz do Evangelho. E hoje refletiremos sobre o texto que foi trazido pelo espírito de Lázaro em Paris, em 1863. O item 8, obediência e resignação, do capítulo 9 de O Evangelho segundo o Espiritismo. E desde já eu faço o convite a todos que se sintam à vontade para participarem do estudo e reflexões sobre essas duas virtudes, muitas vezes incompreendidas por nós. Elas não representam passividade ou conformismo, mas a sabedoria em reconhecer a vontade de Deus e a coragem de agir com serenidade diante das provas da vida. A obediência, ela nos convida à disciplina e ao respeito às leis divinas. A resignação, ela nos fortalece para enfrentarmos as dificuldades sem nos revoltarmos, transformando os desafios em oportunidades de crescimento espiritual. E eu trouxe já logo de início para a gente começar a ir refletindo uma fábula do carvalho e do bambu. Não sei se todos conhecem. Então, conta-se que um imponente carvalho, orgulhoso de sua força, dizia ao bambu: veja como sou forte, nenhum vento consegue me dobrar. O bambu, humilde, apenas respondia: eu me curvo quando o vento sopra,
mas permaneço de pé. Certo dia, uma grande tempestade caiu sobre a floresta. O carvalho resistiu com toda a sua rigidez até que a força do vento quebrou seu tronco. O bambu, ao contrário, dobrou-se quantas vezes foi necessário. Quando a tempestade passou, voltou à sua posição, firme e inteiro. Boa noite aos que chegaram agora. Então, Boa noite. nesta fábula do carvalho e do bambu, o carvalho representa o ser que confia apenas na própria força e resiste de forma rígida às dificuldades. Já o bambu, ele simboliza o ser humilde e a capacidade de se adaptar às circunstâncias sem perder a essência. A lição é que ser forte nem sempre significa ser flexível. Muitas vezes, quem sabe se curvar com humildade diante das provações da vida, consegue permanecer de pé, enquanto a rigidez, a dureza de coração, a revolta podem nos levar à queda. Eu trouxe essa fábula porque a história se harmoniza com o ensinamento do Evangelho segundo o Espiritismo sobre a obediência e a resignação. Justamente porque também nos trazem ensinamentos profundos sobre o modo de como nós, seres humanos, devemos enfrentar as provas da vida. O texto trazido por Lázaro afirma que a doutrina de Jesus deixa eu pegar meu livro aqui, que a doutrina de Jesus ensina em todos os seus pontos sobre a obediência, o consentimento da razão e a resignação é o consentimento do coração. Duas afirmações. Quer dizer que essas duas virtudes não são atitudes de fraquezas ou de conformismo. A obediência é o consentimento da razão. Isso significa compreender pela inteligência, pela racionalidade, que Deus é justo e sábio. Mesmo sem entender completamente uma dificuldade, ou seja, reconhece que existe uma finalidade maior e decide seguir as leis divinas de forma consciente. Um exemplo disso na nossa vida, eu tenho uma netinha de 3 anos de idade. Quando a gente vou atravessar a rua com ela, eu seguro na mãozinha dela para atravessar. Talvez ela não compreenda todos os perigos, mas ela confia, ela segura na minha mão e vai. E nós, muitas vezes, somos como a Luísa.
diante de Deus. Nem sempre entendemos os acontecimentos, mas com certeza podemos confiar. E quantas vezes queremos que Deus faça a nossa vontade? Quem nunca quis que Deus fizesse algo para si? Mas nós deveríamos perguntar qual é a vontade do Pai. Então, podemos compreender que as leis divinas funcionam da mesma forma, da mesma maneira. Nem tudo que limita é castigo. Muitas das limitações são proteção. A resignação é o consentimento do coração. Por quê? Porque aceitamos as provas com serenidade, confiança e fé. Isso não significa gostar do sofrimento, mas acolhê-lo sem a revolta, acreditando que ele pode trazer aprendizado e crescimento espiritual. E eu faço uma pergunta à nossa consciência essa noite. Quando enfrentamos uma dificuldade, seja ela qual for, qual costuma ser nossa primeira reação? Revolta? Aceitação ou aprendizado? Quando Lázaro diz que muitos confundem essas virtudes com a negação do sentimento e da vontade, ele corrige uma ideia equivocada. O Evangelho não pede que a pessoa deixe de sentir tristeza, sentir dor, sentir saudade. Não é isso que ele está pedindo. Pelo contrário, ele pede que nós não percamos a nossa capacidade de agir. E a resignação e a obediência são forças ativas. As duas fortalecem o espírito para que possamos enfrentar as dificuldades com coragem, equilíbrio e a confiança. E no final ali do parágrafo, ele diz: ambas dão ao homem a força de carregar o fardo das provações que a revolta insensata deixa cair. Aqui ele está nos ensinando que a revolta torna o sofrimento ainda mais pesado. Já a obediência e a resignação permitem que nós suportemos as provas com mais paz, porque confiamos em Deus e transformamos as dores em oportunidades de evolução. Se a gente parar para pensar, toda a humanidade deseja o quê? Paz. Mas a paz verdadeira não nasce quando a vida deixa de nos desafiar. Ela nasce quando aprendemos a responder aos desafios de maneira diferente.
Veja, tem diferença da gente exigir a paz, tipo, ficar sem nada, ficar pleno o resto da vida? Não, porque nós somos espírito em evolução, somos espírito em uma terra escola. O nosso planeta é uma terra escola, né? E também Jesus, ele é o maior exemplo dessas virtudes. Quando Jesus estava no Monte das Oliveiras, em Jerusalém, que é conhecido por ter sido o local onde Jesus passou momentos de intensas orações, na noite anterior da sua prisão e crucificação, ali ele, consciente do sofrimento que enfrentaria nos dias seguintes, o que ele fez? Ele orou. Ele orou, orou, orou. Jesus, naquele momento, ele sentiu angústia. Talvez tenha sentido medo, talvez ele tenha sentido aflições, igual a nós, seres humanos. Só que Jesus, ele disse ao Pai na oração dele: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então, nós também temos que ter essa fé. Nós temos que pegar esse ensinamento de Jesus, que é grandioso para nós, para nossa vida cotidiana. Porque Jesus, ele não negou os seus sentimentos em nenhum momento. Então, nós passamos por todas as dificuldades. Mas nós temos a escolha. E Jesus, ele escolheu com amor e confiança de cumprir a vontade do Pai. E é exatamente esse equilíbrio entre a razão e o coração. É a fé que o Evangelho nos convida a desenvolver. Agora vem o próximo parágrafo, que ele aprofunda o ensinamento sobre a obediência e a resignação, mostrando que elas exigem coragem, mas coragem moral. Aí ele diz: o pusilânime não pode ser resignado. Isso é muito forte. A palavra pusilânime significa alguém sem coragem, alguém fraco diante das dificuldades, que desanima facilmente. Então, não sejamos um pusilânime. A verdadeira resignação não é covardia, nem passividade. Ela pertence àquele que enfrenta as provações com firmeza, com fé, com confiança em Deus. Em seguida, continua o texto dizendo: do mesmo modo que o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. Isso nos diz que o orgulho, que é uma das chagas da humanidade,
leva o ser que somos nós a acreditar que temos razão e a rejeitar qualquer orientação que contrarie a nossa vontade. Assim sou eu, assim são vocês, assim são a maior parte ou todos nós, não é verdade? O egoísmo, que é a maior das chagas, coloca os próprios interesses acima de tudo. Por isso, quem cultiva esses defeitos encontra dificuldades em obedecer às leis divinas. E o convite é que nós sejamos humildes, que nós amamos, que nós se coloquemos ao serviço do bem maior. Que coloquemos em prioridade o serviço ao próximo, porque cada vez que a gente faz ao próximo, na realidade, nós fazemos a nós mesmos. Quando Lázaro afirma que Jesus foi a encenação dessas virtudes que a antiguidade material desprezava, ele mostra que na sociedade da época, especialmente no Império Romano, eram valorizados o poder, a riqueza, a força física e a conquista. Então, virtudes como a humildade, renúncia, perdão e sacrifício eram vistas como sinais de fraqueza. Por isso o texto continua dizendo: ele veio no momento em que a sociedade romana parecia nos desfalecimento da corrupção. A humanidade atravessa uma profunda crise moral. Havia violência, injustiça, escravidão e decadência dos valores espirituais. Foi nesse cenário que Jesus trouxe uma nova forma de viver, baseada no amor e na fraternidade. E o parágrafo conclui: veio fazer que, no seio da humanidade deprimida, brilhassem os triunfos dos sacrifícios e da renúncia carnal. Então, Jesus demonstrou por seu exemplo que a autêntica grandeza da vitória não está em dominar os outros, mas em dominar a si mesmo. O sacrifício representa o quê? A disposição de servir, de amar, mesmo quando isso exige renúncia. A renúncia carnal significa vencer os impulsos do ego, do orgulho, da vaidade e os desejos inferiores, colocando os valores espirituais acima dos interesses materiais. E a lição para a nossa vida é que cultivemos a coragem espiritual, que sejamos obedientes às leis de Deus e resignados diante das provas. E entender que isso não é sinal de fraqueza, mas sim de grandeza interior. É escolher como Jesus,
o caminho da humildade, do amor, da confiança, mesmo quando esse caminho nos exigir esforços e renúncias. Este último parágrafo do capítulo 9, item 8, obediência e resignação, ele está nos convidando ao progresso espiritual e moral. Lázaro nos faz um alerta que Deus espera de cada geração um determinado avanço e que somos responsáveis por acompanhar esse movimento. Então, ele inicia. Cada época é marcada com o cunho da virtude ou do vício. Lázaro está ensinando que cada período da humanidade possui uma característica predominante. Algumas épocas se destacam por grandes virtudes, outras por vícios que dificultam o progresso. A virtude da nossa geração é a atividade intelectual. Seu vício é a indiferença moral. No século XIX, houve assim, um enorme desenvolvimento da ciência, da filosofia e do conhecimento. Esse crescimento intelectual era uma virtude da época. Entretanto, esse progresso nem sempre foi acompanhado pelo desenvolvimento moral. A indiferença moral significa conhecer muito, mas amar pouco. Então, desenvolvemos a inteligência sem cultivar a compaixão, a fraternidade e a responsabilidade. Gente, e essa reflexão continua muito atual. Hoje nós temos acesso a uma quantidade imensa de informações. Mas o real desafio é transformar conhecimentos em sabedoria e amor ao próximo. Mais adiante, ele continua dizendo: submetei-vos à impulsão, obedecei à grande lei do progresso. A que ele nos convida? Colaborar com a lei do progresso, que é uma lei divina. Evoluir não é apenas adquirir conhecimentos, mas também aperfeiçoar o caráter, vencer o egoísmo, desenvolver a caridade e fortalecer a fé. E no outro trecho, ele continua dizendo: ai do espírito preguiçoso, ai daquele que cerra o seu entendimento. Então, a preguiça mencionada aqui não é apenas física, mas principalmente a preguiça espiritual. Está se referindo à acomodação. Quantos de nós somos acomodados, né? E ainda a gente justifica ainda essas acomodações.
a recusa em aprender. Quantos não querem aprender? Não têm disponibilidade de aprender. Com tantas tecnologias, celular, a gente vai lá, pesquisa, aprende com os amigos, com as pessoas. Então, às vezes, a gente não quer isso. É essa preguiça que ele está falando. A preguiça também de refletir, de se melhorar. Cerrar o entendimento significa fechar a mente. Fechar a mente às verdades novas. Resistir ao crescimento moral. É isso que ele está dizendo. Aí mais adiante ele disse, se a nós somos todos, lhe aplicaremos o látego, o freio e a espora. Látego é um instrumento que é utilizado para golpear, para castigar ou para açoitar. Látego seria um chicote, né? Seria algo que causasse sofrimento ou aflição. Então, essa linguagem simbólica do látego, freio e a espora, representam as experiências educativas da vida. Quando resistimos ao bem por orgulho, né? Quando a própria lei, quando temos dificuldade em aceitar as coisas de uma forma mais leve, né? Quando resistimos por orgulho, por vaidade, aí ele está colocando essa linguagem simbólica do chicote, ou seja, a própria lei divina permite provas e dificuldades. E o que vem essas provas e dificuldades? Para nos despertar para o aprendizado. Isso não se trata de castigo. Jamais, Deus não castiga ninguém. Mas é educação espiritual. Ou seja, a gente tem duas formas de aprender, ou por bem ou por mal. É a mesma coisa do pai, da mãe corrigindo o seu filho. Fulano, não faz isso, não faz aquilo. Aí o fulano vai lá e faz. Aí dá com o burro nas águas. E assim somos nós também com Deus. Então, toda a resistência, aí Lázaro continua, toda resistência orgulhosa terá de, cedo ou tarde, ser vencida. Está no texto escrito, mostrando, ensinando, nos alertando. Então, nenhum de nós permanecerá estacionado, jamais, porque no mundo, aqui na Terra, tudo se movimenta. Mais cedo ou mais tarde, todos nós aprenderemos as lições da vida, porque o progresso é lei inevitável. Aí Lázaro diz, bem-aventurados os brandos, bem-aventurados os que são brandos. Então, o texto termina recordando o ensinamento de Jesus.
Felizes são aqueles que possuem humildade e mansidão, pois ouvem os ensinamentos divinos com o coração aberto. Quem é brando aprende mais facilmente, aceita corrigir-se e avançar com menos sofrimento. Não é verdade? A gente tira pelo aquele filho obediente, resignado. Tudo ele aprende na mansidão, tudo ele faz na forma prazerosa do bom convívio. E ali há uma harmonia recíproca entre o filho e os pais, porque é um filho bom, um filho brando. E já o rebelde, ele vai ter as consequências, nem tão boas quanto aquele filho que é brando. E assim somos nós com o Pai Criador. Para finalizar a nossa reflexão da mensagem, o que Lázaro faz é o convite de unir inteligência e moralidade. O conhecimento é importantíssimo, mas precisa caminhar ao lado da humildade, da caridade e da autotransformação interior. O progresso espiritual é uma lei de Deus e podemos acompanhá-lo voluntariamente, né, por meio do estudo e da vivência do Evangelho, ou resistir e aprender pelas experiências mais difíceis. E a escolha é sempre nossa. Muita paz e muita luz e gratidão a todos. É isso aí. A caminhada nossa aqui na Terra é buscar essas forças para a gente tentar vencer todos esses detalhes. Então, ser pacífico, ser brando, isso não quer dizer que a gente tem que aceitar tudo na caminhada, mas fazer as reflexões necessárias a respeito desse entendimento, o que é ser brando, o que é ser pacífico, resignado. Então, esse trabalho a gente vai adquirindo pouco a pouco com os nossos estudos, a nossa trajetória, a nossa maneira de viver, não ter tanta pressa em buscar as coisas materiais, como a gente sempre dá mais valor às coisas materiais do que às coisas espirituais. E aí Jesus nos chama a atenção, mostrando que o homem precisa mais do pão espiritual do que do pão material. O pão material ajuda porque sacia a fome naquele momento, mas amanhã a gente vai precisar novamente. E o pão espiritual, quando a gente adquire, a gente não tem mais essa fome, essa sede. Já vivemos tranquilo e com uma condição mais elevada nesse entendimento do Evangelho. Então é isso aí. São essas coordenadas que nos ajudam a vencer essas dificuldades que nós chamamos aqui na Terra de dificuldades. Mas essas dificuldades, todas elas passam. A verdadeira realidade é que quando a gente conhece as situações
do espírito, a gente já fica mais fortalecido. Então, é essa luz que Jesus coloca diante de nós para que sejamos esses verdadeiros filhos do Criador. E acredito que tem mais alguma pessoa querendo fazer alguns comentários. Cada um entende do seu jeito e vai seguir. Eu creio que rebeldia vem da nossa imaturidade, que somos ainda espírito em processo evolutivo. Então, eu acredito que a rebeldia ainda seja uma coisa, entre aspas, normal de nós seres humanos, imperfeitos que somos. Mas vamos conseguir um passo de cada vez a nos melhorar. Um dia a gente tira uma coisinha, outro dia a gente apoda outra aresta, e assim a gente vai evoluindo, cada um no seu tempo, cada um dentro do seu amadurecimento espiritual. E a gente precisa entender que nós somos ainda muito imaturos e que ainda carregamos muitas mazelas conosco e que está tudo bem, faz parte ainda dos seres imperfeitos que somos. Respondi a tua pergunta? Sim.
geralmente vem da imaturidade, não está pronto. O espírito ainda não está apto a entender, a compreender que aquilo ali não é bom. Então, a gente faz o quê? A gente acolhe esse espírito, a gente dá liberdade para ele crescer. Se a gente puder contribuir, a gente contribui. Se não, a gente respeita e ora por ele, porque é um ser como nós, em evolução. O rebelde, o orgulhoso, o vaidoso, que cada um de nós temos as nossas mazelas, e muitas, né, Albert? Com certeza, com certeza. Somos. Por isso estamos aqui no planeta de prova e expiações, passando para um planeta de regeneração. Porque somos o quê? Rebeldes. Agenor, Boa noite a todos. Me permitam ficar com a desligada a câmera, porque a internet hoje aqui está horrorosa. E aí, quando eu ligo a câmera, fica paralisando. Parabéns, minha amiga, minha irmã querida. Muito bem. Essa atividade, que está até no texto, é a reunião dos esforços de todos. Então, você está de parabéns com esse seu esforço, essa sua dedicação, não sendo teimosa, que a rebeldia é teimosia, não é teimosa, está consciente como é que diz, não está se recusando às atividades estabelecidas, nem os convites oferecidos. Então, a gente entende como rebeldia isso, não aceitação, né? E nem seguir as regras estabelecidas, porque tem muitas regras que não merecem realmente a gente seguir a reta. Tem que dar uma de teimoso. Não vou seguir por esse caminho, não. Vou seguir por esse. Né? Então, como a gente ainda está dentro de um processo de amadurecimento do senso espiritual, ainda não está amadurecido, então essas atividades estão se representando, como diz o Evangelho aqui no texto, é um esforço colaborativo. É o que está sendo feito aqui nesta noite, é essa soma de energia, né? Que a gente está tendo um propósito, um objetivo comum. Então, esse objetivo comum, e aí quando a gente vai dentro do texto, eu fico sempre, eu até no meu evangelho que eu fico estudando, eu sublinhei, e quando ele diz assim, é o esforço de tudo para atingir um alvo menos brilhante. E isso ficava, é como se fosse até um rebelde que o irmão Alberto colocou aí, como é que a gente não vai atingir, né? O texto aqui, eu ficava calculando com a minha cabeça, esse é algo menos brilhante. Aí, hoje, a partir de ontem, e a gente acompanhando a Copa, a gente vê, e eu despertei para esse texto, e essa frase. Então, o que é que significa isso? Né? Menos vaidade. Menos vaidade. O que me despertou isso foi o camisa 10 da França, quando ele disse o seguinte: vocês me consideram o melhor jogador do mundo, mas nós não conseguimos ir adiante para a final da Copa. Então, perdemos quando ganha, você diz que eu sou bom, mas ganhamos juntos e perdemos juntos. Então, esse objetivo dele
é o quê? É menos vaidade, menos focado no aplauso, né? Menos no destaque individual. E ele sabe, e todo mundo sabe, quando tem a sua genialidade. A sua genialidade você apresentou para nós agora à noite. É a sua genialidade. É a sua capacidade, é o seu brilho de buscar, a partir do seu conhecimento, da sua vivência, do seu esforço, o seu brilho. E aí precisa ser reconhecido. Mas para isso, todos nós aqui presentes, precisamos não ter esse foco, esse resultado, não no ego. Então, quando ele diz é no conjunto, tudo que a gente faz é no conjunto, porque não adianta sermos os melhores e deixar os piores para trás nessa visão de crescimento, de progresso, de evolução, porque isso não será o resultado. Não terá brilho. É por isso que eu vim despertar a partir dessa Copa esse resultado. Então, gente, o que a gente precisa é da coletividade. Está lá no Atos dos Apóstolos. Quando a gente não compreende que tudo é comum, que tudo é dedicado ao trabalho, que tudo tem que ser silencioso e focado no progresso. Quantas barras você colocou aí que diz que é o chicote, né? A espora e o chicote. Nosso mestre Kardec sofreu tanto esse chicote, essas esporas, pela incompreensão, pela má vontade, né? De se buscar dentro do coletivo, entender a sua mensagem. O Cristo Jesus, que quando ele pede ao Pai o cálice, ele não estava com medo de morrer, não, porque ele sabia que ele não morreria. Ele estava preocupado, angustiado com o que estava vendo, o que nós estávamos fazendo com ele, o que é que a humanidade estava fazendo consigo próprio. Ele não estava querendo se preocupar, sair daqui. Se ele quisesse, ele não ia nem para a cruz. Mas ele diz, eu vou deixar essa turma toda, um se devorando um ao outro. Então, a preocupação de Jesus era essa. Então, um homem genial do brilho de Jesus, ele estava preocupado com os teimosos, os rebeldes, que éramos todos nós, que íamos ficar aqui num alvo menos brilhante. Então, minha irmã, falando em brilho, parabéns. Parabéns a todos vocês, viu? Que estão nessa noite juntando esforços, buscando conhecer mais um pouco do Evangelho, e cada um, por si só, deve se esforçar cada vez mais para sermos menos rebeldes e menos teimosos. Um abraço a todos, obrigado, minha irmã Eliana, pela mensagem da noite de hoje. Quem mais? Eu acredito que todos já conseguiram entender esse processo e peço para a própria Eliana fazer a prece final da doutrinária da noite, agradecendo a todos, que Deus abençoe e proteja cada um de nós. Então, mais uma vez, a minha sincera gratidão a todos pela presença, pela escuta atenta e pela participação fraterna. Que os ensinamentos aqui compartilhados encontrem espaço em nossos corações, em nossas almas, e transformem em atitudes de amor, de paz e esperança. Que Deus abençoe a todos. Muita gratidão. E nessa gratidão, vamos orar. Agradecer ao Pai maior,
Senhor Jesus, ao encerrarmos este momento de estudo e reflexões, queremos pedir que a tua luz permaneça em nossos corações. Jesus, ensina-nos a vencer impulsos da irritação, a silenciar quando a palavra possa ferir e a responder ao mal com o bem. Senhor, que diante das dificuldades e das incompreensões, recordemos o teu exemplo de amor, mansidão e perdão. Mestre amado, ajuda-nos a transformar nossas imperfeições em oportunidades de crescimento para que cada prova nos torne mais humilde, mais paciente e mais fraternos. Jesus, que possamos sair daqui decididos a semear a paz onde houver conflitos, compreensão onde houver julgamento e amor onde ainda existir a dor. Abençoa, Pai, a cada um dos presentes, seus lares, suas famílias e todos que cruzarem o nosso caminho. Que os bons espíritos nos fortaleçam na prática do Evangelho, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja.